Olá, pessoas! Gente, tem alguém que tá dando barraco dos vizinhos. Olá, pessoas, como vocês estão? Eu tô bem, e depois de alguns meses eu resolvi aparecer com um vídeo normal pro YouTube, não só um shorts, porque eu não parei de postar. Não sei se vocês perceberam, eu continuei postando sem parar, mas eu estava dando um tempo dos vídeos. Na verdade é que eu acabo falando demais, e quem me ajuda a editar, na verdade quem edita é o Vinícius, como vocês já sabem. E aí a gente tava numa rotina frenética, que eu não conseguia gravar e ele também não conseguia editar, em um bolo doido. Mas eu estou aqui hoje, certo? E assim, como vocês já devem ter visto no título desse livro... Por que eu sempre falo o título desse livro? Como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, hoje a gente vai conversar brevemente sobre quando eu comecei a ler. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque essa semana me perguntaram sobre isso, mas não foi só uma pessoa. Outra pessoa já tinha me perguntado, já tinha feito com que eu chegasse nesse pensamento e eu fiquei, caraca, né? Eu não tinha conversado sobre isso com ninguém. Então, nada mais justo do que conversar sobre isso com vocês, não é mesmo? Então vamos falar, né? Quando eu comecei nesse mundo da leitura? Que eu gosto de livros, vocês já sabem muito bem. Vocês também já sabem que eu vou me aprofundar, esse YouTube e meu Instagram vai ser todo voltado pra isso, né? Pra questão dos livros, leitura, escritas e afins. Mas quando começou? Foi uma pergunta, assim, um pouco engraçada, porque eu respondi uma hora uma coisa, aí depois eu refleti, aí eu respondi mais aprofundado, depois eu refleti mais um pouco, e aí eu respondi de novo, e aí eu acho que foi o fim. E assim, antes de mais nada, é importante eu destacar aqui que eu aprendi a ler na idade normal, ali entre os 6 e 7 anos, na creche. Então, foi na creche que eu aprendi a ler, então, tarefas da escola, brincadeiras e tal. Só que a questão da leitura em si foi algo que foi vindo aos pouquinhos. Então, que eu lembro, assim, do meu primeiro contato mesmo com a leitura foi ali, quando eu estava ali na terceira, quarta série, uns 8, 9 anos. Já lia, né? E na escola sempre aparecia aqueles caras com várias maletas de livros para leituras profundas e tudo mais. E aqui vale lembrar que na minha época ainda era série, então não era tipo... O carro agora fazendo barulho. Mas não era tipo 8º ano, 7º ano e tal, era série. Ainda era primeira, segunda, terceira, até 8ª série. Então eu tava ali na terceira, quarta série. E o cara tava lá oferecendo aqueles livros, né, nas caixinhas e tudo. E eu sempre fiquei muito interessada. E na época eles conseguiam ainda entrar na escola. E era a minha escola embaixo e a escola da minha irmã em cima. Só que nessa época eu acho que ela ainda não tava na escola em cima, ela ainda tava na creche. Mas tudo bem, é só um adendo, né? E então eles apareciam pra oferecer esses livros pra que as crianças ficassem interessadas. Aí quando os pais viessem buscar, falavam, por favor, compra pra mim, ele vai voltar tal dia. E eu lembro que meu pai e minha mãe, eles foram aqueles pais que apoiavam os nossos sonhos de criança, não coisas doidas, tipo, não, eu não fiz uma tatuagem na época Tumblr quando eu tinha 12 anos, porque senão eu teria um bigode agora no meu dedo. Não tenho, obrigada mãe, muito obrigada, tá? Mas eu lembro que eles sempre nos presenteavam com essas mini coisinhas, então, tipo, de detalhes aleatórios da minha vida. Eu lembro que uma vez eu tava brincando, eita, calma filho. Eu lembro que uma vez eu tava brincando com um MP3 estragado de uma colega minha. Meu pai chamou muito minha atenção, falou bem assim, que já tava estragado, se estragasse mais eu colocar a culpa em mim. E aí ao invés de eu ter um novo, provavelmente eu ia ter que comprar um novo pra pessoa. Eu gravei isso na minha cabeça pra sempre. E aí quando chegou o dia das crianças, meu pai e minha mãe, obviamente, tá? Nunca é um sozinho, tá? Eles sempre entravam em consenso. Eles me presentearam com um MP4. Então assim, isso ficou na minha mente durante bastante tempo, porque, cara... Eu tinha o quê? 10 anos e eu tinha um MP4. Rosinha, saudades. Se eu tivesse sido mais cuidadosa, talvez eu ainda teria ele. Na verdade, eu era cuidadosa. Só que realmente ele já estaria aí com muitos anos de vida pela frente, mas tudo certo. Mas voltando pros livros. Então, teve muito dessa questão deles se comprarem. E aí eles compraram. E aí eles compraram o boxzinho, né? A maletinha de histórias bíblicas, histórias de princesas e histórias de contos de fadas. E eu devorei aqueles livros. Gente, sério, eu li todos. Eu tinha memorizado. Então, assim, pra mim foi uma coisa perfeita da vida. Me aprofundei muito, amei e foi isso aí. Beijos, mãe, que sempre apoiou os meus sonhos de leitura desde novinha, tá? Linda. E aí, caminhando um pouco mais nessa jornada de vida,
Eu lembro mais assim, profundamente, né, essa questão de leitura se intensificou na quinta série. E aí, na quinta série, tinha uma professora chamada Rosana, que ela ajustou algumas coisas na biblioteca da escola. Então, nisso que ela fez uma organização da biblioteca da escola, possibilitou que a gente começasse a pegar livros emprestados. E eu comecei com livros curtinhos, né? Eu saí dos livros infantis ali, terceira e quarta série, e aí entrei nos livros curtos ainda. Então, era Gibi, Turma da Mônica. Eram uns livros tipo João, Pé de Feijão, com mais detalhes e menos imagens. E foi indo, foi indo, foi indo. Se eu não tô enganada, eu li O Estudante nessa época. Porque eu lembro que ele era triste pra caramba. Mas tudo bem. E aí começou a ficar uma coisa assim, fora de controle. Por quê? A gente só ia a cada 15 dias pra biblioteca. E a gente só conseguia pegar 2 livros, eu acho que era o máximo, por vez. Eu terminava os 2 livros na mesma semana. Então, assim, era muito complicado manter o meu gosto literário. E aí, eles começaram a abrir em alguns momentos do horário de intervalo. Então, eu tentava devolver os que eu pegava pra pegar mais. Só que chegou um momento que eu li todos da biblioteca que eu já tinha me interessado. E eu fico muito reflexiva quanto a isso, porque fui preencher o Scooby esses dias e eu vou ter que preencher o Maratona Ep. Gente, não deu tanto livro assim. Eu esqueci o nome de todos os livros que eu já li nessa época, eu tinha que ter anotado, porque com certeza já teria ultrapassado os 1000. Tá, não tanto, mas já teria uma boa quantidade. Eu me arrependo de não ter anotado em lugar nenhum, mas tudo bem. Mas eu sei que eu li praticamente todos os livros que tinham na biblioteca da escola. E o governo, nessa mesma época, bolou um biblioteca móvel. Então, assim, todo mês, aí eu acho que era de 15 em 15 dias também, a biblioteca móvel passava no meu bairro, certinho, e você conseguia pegar vários livros emprestados, e aí devolvia os livros que você já tinha pegado emprestado. E eu fui atuando dessa forma, então eu pegava vários livros, aí eu acho que eram até 5, eu pegava 5 livros, e daqui 15 dias eu devolvia. Só que a minha amiga Jussara, ela também pegava livros emprestados, e a irmã dela também tinha um cadastro, eu acho que a Letícia também tinha na época. Então, para que a gente tivesse mais livros, a gente colocava o nome delas também. E às vezes a gente trocava entre si e depois devolvia. Então, assim, acabou sendo uma coisa muito legal, porque eu li muitos livros nessa época. Não lembro do nome de nenhum, mas eu li bastante. Então, cada 15 dias eu pegava uma quantidade, devolvia essa quantidade. E conseguia, assim, ter o meu hábito de leitura renovado. E aí eu lembro que nessa mesma altura aí, foi entre quinta e sexta série, aí se estendeu, acho que até oitava, sétima, se eu não tô enganada, porque eles ficaram durante bastante tempo funcionando. A minha mãe me deu um livro de presente, só para garotas, leitura de garotas, uma coisa assim. Eu lembro que é um livro da capa roxa, com 3 meninas na capa, tipo patricinhas assim. E aí ela fez uma dedicatória, mamãe sempre fofa fazendo dedicatórias. E era de um evento que a gente tinha ido, que tinham vários livros, e era aqui no estado. Não lembro do nome do evento, mas eu sei que teve. Então ganhei esse livro de presente. No dia minha irmã também ganhou um livro que era dos 3 ursinhos. 3 ursinhos? Caixinhos Dourados. E os 3 ursos? É assim o nome do livro? Mas E aí ele abria e tinha as imagens subindinho assim, sabe? E em 3D? Que fala? Acho que é. Então eu subi assim, era sensacional o livro. Só quando a gente foi embora pra Portugal, a gente acabou doando vários livros. Então, do nada, a biblioteca móvel parou de rodar. Há boatos, né, de que, tipo, não teve como manter, começaram a roubar os livros, e aí caos, né? Porque às vezes a gente faz o bem, mas as outras pessoas não fazem o bem também. E a vida tem dessas coisas, infelizmente. E aí, o que eu ia fazer? Não tinha dinheiro pra comprar todos os livros que eu queria. Infelizmente, eu não trabalhava ainda e minha mãe não tinha condições de ficar me dando 30 milhões de livros de presente, porque era insustentável, gente. E como eu só estudava na época, eu passava o dia lendo. Eu só lia. Assim, a vida era bela. E eu ainda reclamava às vezes, meu Deus, a adolescência é uma fase difícil. Mas eu lembro que, assim como eu amava a leitura, a minha mãe também amava. E aí ela pegava, não me orgulho muito disso não, tá? Mãe, eu sei que você também não se orgulha, mas ela pegava vários livros em PDF. Então ela pegava os livros em PDF, ela lia, falava, é muito bom, e aí me passava pra ler. E foi assim, gente, que eu conheci os Bridgertons. Antes de todo o sucesso, porque na época eu li em PDF, eu tava o quê? Com 14 anos? 15 anos? E eu já estava lendo os Bridgertons. Junto com os Bridgertons eu li os Bedouins, que quase ninguém conhece, li os Hathaways, que quase ninguém conhece também, e foi então que eu conheci a série Perdida, que também é assim, minha série de livros favorita, né, meus amigos?
Então, minha mãe leu, acho que só tinham 2 livros na época, era Perdida e Encontrada. E aí eu fui comprar os livros, que aí eu já comecei a fazer Manual Aprendiz, quando eu fiz ali 16 anos. E aí foi quando eu comecei a comprar os livros. E eu lembro que a cada livro que eu comprava, pra mim era uma conquista extraordinária, assim, sabe? Só que antes disso, eu comecei o Manual Aprendiz aos 16 anos, tava no 2º ano do ensino médio. No 1º ano, eu descobri a biblioteca da escola. Então, assim, cara, eu peguei muito livro emprestado lá. Muito livro, muito livro. Então, eu li Melancia, da Marian Keyes, vários outros livros dela também. E aí, quando eu fui a minha aprendiz, eu comecei a comprar os livros que eu tinha lido, porque eu tinha gostado muito. Junto disso, tenho uma tia Cláudia, que ela tinha vários livros também, então ela emprestava, fazia uma relaçãozinha pra quem ela tinha emprestado, e aí você podia ler. Então eu li o livro da Meg Cabot, que eu gosto muito, que é A Garota Americana, Quase Pronta. Li alguns livros também da Meg também. Pera, eu tenho até eles aqui atrás. Isso. O Garoto da Casa ao Lado, Garota Encontra Garota, que quase ninguém não conhece, são mega antigos. Os meus estão com umas capas assim, socorro, Deus, mas eu tenho. E eu pude me aprofundar na leitura, sabe? Então eu tive caminhos que, tipo, não foram, ai, nossa, você comprou vários livros. Não, gente, eu fui pegando emprestado, biblioteca da escola, biblioteca da rua, PDF, e fui tendo essa possibilidade de leitura, sabe? E aí, chegou essa parte que eu falei, que a gente foi embora pra Portugal. Quando eu fui embora pra Portugal, eu doei vários livros. Eu tinha muitos assim, não. Mas eu tinha como se fosse uma prateleira dessa, só. Já achei um. E eu doei vários livros, levei só os que eu amava muito, assim, não ia conseguir mesmo me desapegar. 3 deles foram Perdido, Encontrado, Destinado, que era o que eu tinha na época. Tinha pegado pra mim As Crônicas de Nárnia da minha mãe, que foi o livro, assim, que eu me apaixonei por fantasia. E hoje em dia eu sei que é fantasia cristã, olha só. Então, eu li ele e eu lembro que minha irmã ficou admirada. Ela se admira ainda porque ele não tinha imagens. E era um livro que eu devorei, assim, tem o quê? 500 e poucas páginas, né? O que tem a coleção completa. E aí eu fui embora para Portugal, levei só alguns livros e lá eu fui tentando comprar alguns, né? Só que o livro lá era um pouco caro, pelo menos eu achava, então eu não consegui comprar tantos livros. Mas eu lembro que enquanto eu tava lá, eu comprei na pré-venda o livro os livros da Karina. Então eu comprei na pré-venda o Prometida, o Destinada, comprei o Prometida, o Desencantada, e foi muito legal porque esses a minha tia trouxe pra mim, no caso levou pra mim, então assim, foi uma coisa linda. E aí quando chegou no último livro, que é Indomado, eu já tava aqui, eu consegui ele até assinado, então assim, completei minha coleção. E aí as coisas foram fluindo, né? Eu voltei pro Brasil, comecei a ter uma nova coleção. O Vinícius começou a me ajudar nesse sonho, então ele me deu o box dos Bridgertons, que ele sabia que eu amava. Foi comprando vários livros pra mim ao longo desse tempo. Só que eu só tinha 2 prateleiras na casa da minha mãe, então eu não conseguia ter tantos livros, porque era um espaço pra mim e pra minha irmã, então assim, impossível. Então, passou um tempo, né, eu voltei em 2021, em 2023 eu casei. E, gente, meu lado consumista aflorou na proporção que vocês não têm ideia. Então, assim, tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás, né, uma parte foi que eu já tinha e outra foi que eu fui comprando. Né? E a outra eu fui comprando ao longo dos meses. E isso também é muito graças a um benefício que eu tenho na minha empresa. Muitas pessoas não entendem, mas eu não sou tão consumista assim, tá? Mas temos um benefício que a gente pode utilizar com cultura. E aí a minha cultura é sempre livros. Então eu compro os livros, aí eu peço um reembolso e aí eles me devolvem. E aí eu poderia comprar mais livros. Era um valor de R$100. Então eu investia bastante em livros. Dei uma pausa. Então eu continuo comprando, mas assim, com mais calma no coração, porque eu não quero ser tão consumista assim. Mas eu ainda tenho a vontade de ter 1000 livros para realizar o sonho da Amandinha ali da 5ª série, que entrou na biblioteca da escola e ficou apaixonada por ver tantos livros, sabe? Então assim que começou a minha jornada, fico muito feliz de ter uma pessoa na minha vida que sempre me apoiou muito, obrigada mãe, e de ter encontrado outras que foram me ajudando nessa jornada. Então, citei aqui a Jussara, que é minha amiga leitora, e hoje em dia ela fica me panfletando pra todo mundo, tipo, mas eu tenho uma amiga blogueira, você sabia? E eu fico assim, ai. Tem o Vinícius, que, gente,
cara, eu sei que se ele pudesse, ele me dava um livro por semana. Ele só não faz isso porque ele sabe que eu ia ficar... De onde você está tirando esse dinheiro, meu jovem? E por ele eu já teria os 1000 livros. Além de ter pessoas que, tipo, cara, amam ler também e fazem com que esse gosto siga se aflorando na minha vida. Então é um pouco disso, sabe? Eu senti que ia ser meio uma conversa, devaguei em alguns momentos, porque eu não consigo manter uma linha tão assim. Eu queria mesmo, assim, me lembrar de todos os livros que eu já li. Eu sinto que eu tô em falha comigo mesmo por não conseguir lembrar de todos. Porque eu tenho um objetivo que é comprar todos os livros que eu já li. Mas atualmente eu só consigo lembrar de alguns poucos. Por exemplo, a Seleção. A Seleção eu lembro que eu li tudo. Mas não tenho nenhum dos livros. Eu tinha lido os Bedouins, ou são os Hathaways? Eu li os dois, mas agora... Eu sempre me confundo, porque eu não lembro se os Hathaways são da Lisa e os Bedouins são de outra pessoa, mas eu acho que os Hathaways são da Lisa Kleypas. Tinha lido também, consegui comprar num selo, então eu fiquei muito contente. Mas ainda tem muitos outros que eu não consegui me lembrar. E eu espero algum dia conseguir pra ir comprando, porque é aquilo. Eu também não quero ter uma estante de livros que eu nunca li, porque eu não consigo e eu acho que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu tenho aqui. A menos que eu lesse, tipo, 5 livros por dia. O que não tá acontecendo, né? Mas pelo menos o desejo de conseguir comprar todos os que eu já li algum dia já me deixa muito contente, sabe? E também de, não de reaver tomando os que eu doei ao longo da vida, né? Mas de ter novamente os livros que eu tive que doar ao longo da trajetória de mudanças pra lá e pra cá. É meio que isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É realmente um momento de conversa. Porque eu fiquei muito reflexiva de tipo, cara, quando que foi que começou? E foi assim, eu sei que foi inesperado, foi com livrinhos infantis. Eu sei que muita gente teve esses livrinhos e não conseguiu seguir nesse caminho da leitura. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não quero parar. Agora que eu vi que é possível ter pessoas próximas que te apoiam nisso, ter pessoas que gostam de ler e falam, cara, lê esse livro, eu acho que você vai amar. Ou, cara, lê esse livro porque ele é sensacional, você vai rir muito, vai chorar e vai fazer o quê? Ter descoberto também que existe uma rede de pessoas que falam de livros, isso também é muito bom, sabe? Então, o que eu quero é não deixar que ressacas literárias me peguem, ou perceber que um gênero não me agrada tanto e acabar parando de ler, e sim seguir me inovando, seguir lendo e seguir me apaixonando, sabe? E aí aqui tem um ponto muito curioso, que agora eu me lembrei. Se eu parar pra pensar quanto leituras da vida mesmo, eu comecei a ler a Bíblia. E eu sei que eu tava finalizando o vídeo, mas é porque eu lembrei, né? Olha só, eu tinha que ter feito um roteiro. Não deu muito certo. Sabe aquele livrinho azul? Livrinho não, aquela biblinha azul, que é o Novo Testamento, Provérbios e Salmos? Eu lembro que eu li tudo. Eu li todo Provérbios e Salmos. Nessa época. Lembro? Não, mas eu lembro que eu fiquei admirada quanto o Salmo 119 era imenso. Eu sei, depois disso eu li de novo, tá, gente? Eu já li a Bíblia toda. Mas eu digo que a Amandinha daquela época pensou isso. Como pode um versículo ser tão grande? E se alguém quisesse pregar sobre ele, como é que seria? Caraca, véi. Engraçadas coisas que a gente esquece, né? Depois eu lembrei dessa agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tenham gostado desse vídeo, dessas divagações. Se eu por acaso tiver ficado desfocada, às vezes eu sinto que eu fiquei um pouco desfocada, tô tentando ver pelo reflexo ali do coisa. Vocês assistem assim mesmo, tá? Põe no mudo. Põe no mudo não, fecha a tela, finge que vocês estão me vendo bem e bola pra frente. Mas é isso, nos vemos em breve e tchauzinho, tá?